Olá amigos e amigas, bem-vindos ao nosso novo site, A Grande Crise. Nele a gente vai colocar aí novos textos, novos artigos, vídeos, fotos, tudo falando sobre a crise mundial, sobre a economia, sobre ouro, prata, sobre investimentos. A gente vai colocar vocês a par, vai trazer as melhores notícias das melhores fontes do mundo, vai colocar todo mundo no mesmo patamar de informação para que a gente possa tomar a melhor decisão possível para nossas vidas e para que a gente possa se proteger e até prosperar nessa crise que vai bater nos próximos meses ou talvez nos próximos anos. Para entender esse artigo do qual a gente vai fazer essa análise rápida agora, a gente precisa saber qual que é o contexto mundial no mundo para o Brasil ter feito essa compra de ouro, né, de mais de 50% nos últimos 2 meses. Esse gráfico aqui ele mostra World Central Bank Holdings of Gold Rising. Isso daqui quer dizer o quê? Os bancos centrais do mundo estão, a partir da crise de 2008, começaram a comprar ouro, começaram a aumentar a sua reserva de ouro. Ou seja, eles estavam desde 2000, até mais, desde 1980, desde 1980 e pouco, eles já estavam numa decadência, numa vertente, uma tendência de diminuir e de vender as suas reservas de ouro. Ou seja, desde 2000, esse gráfico vem de 2000 até 2012 e ele vem caindo constantemente, e você percebe facilmente que aqui tem um ponto de inflexão. Aqui é quando durante a crise os bancos centrais resolveram parar de vender o ouro, perceberam o como era importante para eles a posse do ouro, e a partir disso começaram a comprar, viraram compradores. Esse gráfico é uma média de todos os bancos centrais do mundo. Existem bancos centrais que estavam vendendo nessa época e alguns que estavam comprando, do mesmo jeito que hoje em dia tem bancos que estão comprando e que estão vendendo, mas a média aqui é de venda e aqui é de compra. Para entender isso, a gente olha esse outro gráfico com um pouco mais de informações. Ele vem desde 1980, né, como eu tinha dito, a partir de 80, 80 e poucos. Aqui nesses últimos 20 anos fica bem claro, né, de 90 até 2000, quase 10, de 88 até 2008. Você vê aqui facilmente uma tendência muito grande de venda, né? Aqui é um gráfico de quando está para cima é que está comprando, quando está para baixo a barrinha azul é porque está vendendo. E a linha vermelha é o preço do ouro, da onça de ouro, né? A onça de ouro é uma moeda normalmente com o peso de 31,1 gramas aproximadamente, e com isso você percebe claramente que o preço estava bem estável durante 20 anos mais ou menos, mesmo com a oscilação de venda dos bancos centrais, diminuindo suas reservas de ouro. Porém, a partir do ano 2000, 2001, começou um crescimento, um aumento do preço do ouro bem exponencial, bem acentuado. Isso tem várias razões, a gente vai entrar no mérito delas nos próximos artigos e vídeos. Mas agora eu quero só que vocês percebam que, mesmo com essa tendência de venda do ouro pelos bancos, eles não conseguiram frear, principalmente aqui nesses anos de 2000, que eles não conseguiram, mesmo vendendo grandes quantidades de ouro, 600, 400, 200 toneladas de ouro, não conseguiram frear o crescimento muito alto, muito rápido do preço do ouro. O ouro já vem valorizando nos últimos 12 anos, de 2000 até hoje, o ouro valorizou constantemente todos os anos, sem sofrer nenhuma oscilação negativa. Claro, durante todo o período do ano. Aqui nesse outro gráfico a gente consegue perceber duas coisas. O preço do ouro, que nem no outro gráfico, desde 1980 até hoje, até 2010, aqui nesse gráfico. E aqui a relação entre o preço e as reservas de ouro, né? Aqui em millions of ounces, milhões de onças. Cada milhão de onças isso quer dizer umas 31 toneladas de ouro. Então aqui quer dizer que aqui deve estar próximo de 15, 16 milhões de onças de compra. Isso aqui é provavelmente 16 vezes 30 toneladas de ouro. Então é bastante ouro sendo comprado. Você pode perceber que existe uma troca de tendência muito forte aqui, né? Venda. Quando chega aqui na crise, passa de uma venda muito forte para uma compra muito forte. Isso aqui é um grande indício de que houve uma grande mudança de ideologia de pensamento e de estratégia pelos bancos centrais. Agora, se você quer entender o porquê disso, a gente vai abordar nos próximos artigos e nos próximos vídeos. Fique ligado que você vai conseguir entender. E você entender isso quer dizer
faz muita diferença. Aqui nesse outro gráfico a gente percebe, como a gente tinha dito, que alguns países estavam vendendo até 2008, mas já existiam países inteligentes, espertos, à frente dos outros, que já estavam comprando. Por exemplo, a Índia, desde 2000, 2001, já vem aumentando constantemente as suas compras de ouro, aumentando suas reservas de ouro, tendo um pico aqui bem no ano da crise, em que as pessoas tendem a ficar com mais medo, com mais incerteza, o mercado fica mais instável e as pessoas, as empresas, os governos correm para os ativos mais seguros, né? Eles fogem da bolsa, fogem dos ativos mais arriscados e vão para o ouro, que é o ativo mais seguro que existe no mundo, né? O ouro é dinheiro, na verdade. Nesse outro gráfico aqui a gente vê a Rússia, né? A Federação da Rússia, como ela também, do mesmo modo que a China, desde 2000 e 2001, vem aumentando exponencialmente as suas compras e suas reservas de ouro. Olha, veja como é alto o número a reserva da Rússia. Nem se compara com a do Brasil, né, que é basicamente inexistente. 50 toneladas de ouro para o Brasil é nada para os outros países. Aqui você pode ver, aqui é um gráfico bem interessante. Aqui dá para você perceber o aumento gradativo e linear, para quase que linear, da household savings, né? Isso aqui é, como é que fala? Isso aqui é cada casa, cada família tem suas economias, e as economias dessas famílias chinesas foi crescendo desde os anos 2002, 2003 até hoje, cada ano mais. E essa linha dourada, isso é as barras verdes. Essa linha meio dourada aqui, meio musgo, ela é a porcentagem dessas economias que é ouro. Então percebe que à medida que as economias foram crescendo, o ouro foi crescendo até numa proporção maior, ou seja, as pessoas estão guardando, estão economizando em ouro. Elas compram ouro para economizar e não colocam dinheiro na poupança ou investem ou nada disso. Elas estão com medo, estão inseguras e compram naturalmente o ativo que dá mais segurança, que é o ouro. Aqui nesse outro gráfico a gente pode ver como que a China está violentamente investindo, né, no ouro, diferentemente do Brasil. A China no último ano de 2011 é impressionante aqui. Você olha para o gráfico, é até assustador. A quantidade, independente do preço, o preço lá nas alturas, o preço do ouro batendo $1.800 a onça, 1.700, 1.600, e a China comprando cada vez mais, batendo recordes e recordes de importação de ouro. Aqui vale a pena comentar que essas importações são importações que passam por Hong Kong, mas só uma parte das importações de ouro da China passa por Hong Kong, e essas são as únicas que a gente tem dados. Mas uma grande parte das importações da China não passam por Hong Kong e a gente não tem dados. Então a China tem com certeza muito mais ouro do que a gente consegue ver aqui. Isso é muito relevante. Isso quer dizer que as maiores potências do mundo, as maiores emergentes, né, Rússia, China, Índia, eles estão comprando ouro, estão investindo já há uma década mais ou menos. E enquanto países como os Estados Unidos estão afundando em dívida, a Europa está afundando em dívida, e infelizmente o Brasil demorou para acordar para a realidade e só nos últimos 2 meses começou a aumentar a sua reserva de ouro, sendo que o Brasil tem uma grande exploração de ouro no nosso território. Infelizmente a gente não guarda esse ouro, a gente exporta esse ouro para outros bancos e outros países, o que é uma besteira, né? A gente devia ficar com a nossa riqueza para a gente, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Se você quiser entender o porquê dessas mudanças, a raiz de por que os bancos centrais estão fazendo isso, como que isso afeta a sua vida, as consequências, enfim, entender todo esse assunto, toda essa instabilidade econômica, essa crise e na Europa, a crise da dívida nos Estados Unidos, Japão, a instabilidade da China, enfim, a gente vai abordar todos esses assuntos. Fique ligado, não perca. Se você assistir os próximos vídeos, a gente vai trazer as informações das melhores fontes do mundo. Você pode ver que os nossos gráficos que a gente conseguiu aqui são de empresas como a Reuters, que é bem relevante no mercado, como o Bullion Vault, como o World Bank, que é o Banco Central Mundial, enfim,
o Conselho Mundial de Ouro. Então essas informações elas estão todas em inglês, a gente vai trazer para vocês mastigadas, para vocês entenderem facilmente, tudo em português, para que a gente possa no Brasil educar a nossa população e todo mundo possa se proteger dessa crise e até mesmo lucrar. Se você souber o que vai acontecer, o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, a gente pode se preparar e se colocar melhor para poder lucrar com esse resultado. Então, vejo vocês na próxima. Até mais, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido.